skies are blue. Gente, próxima questão envolvendo equilíbrio químico. E aí é o seguinte, quando nós temos equilíbrio químico, geralmente nós temos a flechinha indicando uma reação que vai de reagentes para produtos e de produtos que retornam para a condição de reagente. Então assim, quando que uma reação atinge o equilíbrio? Quando ela tem a flechinha indicando para os dois lados. Eu mato vocês. Quando que uma reação atinge o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Ou seja, eu tenho reagente produzindo produto e eu tenho produto voltando para a condição de reagente. Essa reação aqui eu chamo de direta e essa eu chamo de inversa. Então, quando a velocidade da direta se iguala à velocidade da inversa, o sistema atinge o equilíbrio. Ele não atinge o equilíbrio quando tem duas flechas, tá? Ele atinge o equilíbrio quando a velocidade da direta se iguala à velocidade da inversa. E, por consequência disso, as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes a partir desse ponto. Eu falei constante, eu não falei igual, tá? Então, as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes. Legal? Deu para revisar um pouquinho o equilíbrio? Vamos à questão então. Bom, a questão diz assim: dado o equilíbrio químico abaixo e baseado nos conceitos químicos, é correto afirmar, exceto, de novo, sublinha, coloca lá, falsa. É a falsa que ele quer. Então vamos lá. A presença de um catalisador altera a constante de equilíbrio. A presença de um catalisador, desculpa que eu até fiquei nervosa agora, né? A presença de um catalisador não altera a constante de equilíbrio, não desloca equilíbrio, não altera a variação de entalpia. Qual é a função do catalisador? Acelerar a velocidade da reação. Ponto. Essa é a função dele. Ele não tem mais função nenhuma. Ele não desloca equilíbrio, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele não muda a constante de equilíbrio e ele não altera o ΔH. Então nós já achamos a afirmativa falsa, ou seja, ele diz aqui que altera a constante de equilíbrio. Não altera. Letra B. Adicionando o hidrogênio, o equilíbrio será deslocado para a direita. Gente, olha só. Se houvesse a adição de hidrogênio, eu teria um excesso de hidrogênio nos reagentes. Para compensar o excesso de matéria nos reagentes, que estão à esquerda da reação, esse excesso seria compensado de que maneira? Deslocando o equilíbrio para a direita, fazendo com que esse excesso de matéria, ou seja, esse excesso de hidrogênio, fosse transferido para a direita. Então, ao adicionar hidrogênio, com excesso de hidrogênio, eu teria sim o deslocamento de equilíbrio para a direita. Então, a letra B, ela é verdadeira. Letra C. Diminuindo a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Gente, vamos lá. A pressão, ela só vai causar efeito sobre substâncias que estão no estado gasoso, né? Ou na fase de vapor. Todos são gasosos. E aí, o que acontece? Pressão e número de mols sempre vão trabalhar de maneira contrária, ou seja, quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para onde eu tenho o menor número de mols. E quando eu diminuo a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para onde eu tenho o maior número de mols. Então, pressão e número de mols, sempre de maneira inversa. E lembrando, a pressão, ela só influencia substâncias gasosas. Então, olhando para os reagentes, eu tenho aqui, ó, 7 mais 2 são 9 mols de substância gasosa. Do lado dos produtos, eu tenho 4 mais 2, 6 mols de substância gasosa. Então, voltando, né? Na letra C, ele diz assim, ó, diminuindo a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Vamos lá. Número de mols e pressão trabalham de maneira inversa. Lembrando que a pressão, ela só vai fazer algum efeito
sobre substância gasosa. Então eu já anotei aqui para vocês o seguinte: do lado dos reagentes, tá? Nós temos 7 mais 2, 9 mols de substância gasosa. E do lado dos produtos, 4 mais 2, 6 mols de substância gasosa. Então, se pressão, né, e número de mol trabalham de maneira inversa, o que ele diz aqui? Diminuindo a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Diminuindo a pressão, o equilíbrio se deslocará para onde eu tenho o maior número de mols. Portanto, para a esquerda. Portanto, a letra C é verdadeira. Vamos lá de novo? Pressão e número de mols sempre trabalham de maneira inversa. Então, se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para onde eu tenho o maior número de mols. Caso eu aumentasse a pressão, o equilíbrio se deslocaria para onde eu tenho o menor número de mols, ok? Então, a letra C é verdadeira. Letra D. Diminuindo a temperatura do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Queridos, é o seguinte: quando vocês aprendem termoquímica, vocês ainda não aprenderam equilíbrio químico. Então, naquela época, vocês só trabalhavam com a reação direta, certo? Então, esse delta H, ele é maior ou é menor do que zero? Maior? O cinegrafista sabe, é maior do que zero. Então, essa reação aqui, é uma reação endotérmica. Eu queria que vocês ouvissem o cinegrafista, tá? Então, essa reação aqui, ela é endotérmica, delta H maior do que zero. Gente, presta atenção. A reação direta está sempre ligada ao delta H da reação. E a inversa será sempre o inverso dela. Isso significa que, se a reação for endotérmica, a direta é endotérmica. Se a reação for exotérmica, a direta será exotérmica. E a inversa sempre vai ser o inverso da direta. Então, quando ele disse ali na letra D, diminuindo a temperatura do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Se eu tenho uma diminuição de temperatura no sistema, significa que o sistema está perdendo calor. Quem perde é a exo. E para onde que a exo está apontada? Para a esquerda. Portanto, diminuindo a temperatura, o sistema vai ter que liberar calor. Quem libera calor? A reação exotérmica. A reação exotérmica está apontando para a esquerda, portanto, a letra D é verdadeira. Caso o exercício dissesse assim, está ocorrendo um aumento de temperatura. Aumento de temperatura, o sistema absorveu o calor. Se absorve o calor, eu vou deslocar no sentido da endo. Beleza, gente? Então, reação molezinha de deslocamento de equilíbrio. Tudo certo? Vamos para o próximo, então.